Senhoras e senhores, uma boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público. Nas presenças dos excelentíssimos senhores vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Júnior, homenageado neste dia, e do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, damos início à solenidade de outorga da Ordem do Mérito Ministério Público do Rio Grande do Sul 2021. Lembramos que este evento está cumprindo os protocolos de combate à pandemia e está sendo transmitido pelo canal do YouTube do Ministério Público. Registramos a presença dos excelentíssimos senhores. Representando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Hernani Polo. Presidente do Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Cairo Roberto Rodrigues Madruga, neste ato representando a presidência do tribunal. Subdefensora Pública-Geral do Estado, doutora Rafaela Consalter. Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Marcelo Lício Pedrotti. Subprocuradores-Gerais de Justiça, doutora Ângela Salton Rotuno, doutor Júlio César de Mello e doutora Caroline Vaz. Subcorregedora-Geral do Ministério Público, doutora Eva Margarina Brinques de Carvalho. Secretário-Geral do Ministério Público, doutor Ricardo Chinetsky. Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luciano de Faria Brasil. Vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Francisco José Mech. Procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Dr. Antônio Carlos Welter. Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa. Vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador militar Fernando Guerreiro de Lemos. Representante da presidência da OAB dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, doutora Cléa Carpe da Rocha. Representante da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Castro. Subchefe de Polícia do Estado, delegado Fábio Mota Lopes. Ex-procuradores gerais de Justiça, Dr. Roberto Bandeira Pereira, Dr. Mauro Henrique Renner, ouvidor substituto do Ministério Público, doutora Simone Mariano da Rocha, doutor Eduardo de Lima Veiga, ouvidor do Ministério Público, e doutor Fabiano Dalazen. Ex-vice-governador do Estado, José Paulo Cairoli. Presidente da Associação do Ministério Público, Dr. João Ricardo Santos Tavares, neste ato também representando a presidência da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Dr. Fábio Roque Sbardelotto, homenageado neste dia. Ex-presidente da OAB Nacional e da OAB do Rio Grande do Sul, presidente da União dos Advogados da Língua Portuguesa, Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. Presidente eleito da OAB-RS, Dr. Leonardo Lamáquia. Senhor representante da CAGE, Auditor-Geral do Estado Substituto, Gilberto Fonseca Raimundo. Do Badesul, representando Calil Sebe. Presidente da Cotrijal e da Expo Direto, Nem César Mânica. Ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Jodar Prates. Nos acompanham de forma virtual o pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor doutor Geraldo Pereira Zotes. Pró-reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor doutor Ricardo Petter. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, coronel Marcos Paulo Beck. Presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Isaia Filho. Presidente do Colégio Notarial do Estado, Dr. José Flávio Bueno Fischer. Presidente do Instituto dos Advogados do Estado, doutora Sulamita Santos Cabral. Representando o Sindicato Médico do Estado, doutora Alessandra Felicetti.
senhores membros do Ministério Público, senhores magistrados, delegados, advogados, prezados empresários, senhores familiares e amigos dos homenageados, senhores servidores do Ministério Público, demais autoridades que nos acompanham de modo virtual, senhoras e senhores. Convidamos os senhores para cantar o hino nacional. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Ordem do Mérito Ministério Público do Rio Grande do Sul 2021 tem o objetivo de homenagear personalidades e instituições nacionais e estrangeiras por seus méritos e relevantes serviços prestados ao Ministério Público, à cultura jurídica e à sociedade. A instituição recebe valiosas contribuições de personalidades que, por sua atuação e desempenho profissional,
não poupam esforços na propagação do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, com o objetivo final de promover o Estado democrático de direito e o desenvolvimento social e econômico. A honraria é constituída de 3 graus: Grã-Cruz, Comendador e Oficial. A insígnia da ordem será usada com acessórios próprios para identificação nos graus da condecoração. No grau oficial, os agraciados são Ana Paula Benini, natural de Bento Gonçalves, filha de Rosália Jussara Madalena e Darcy Amadeu Benini in memoriam, casada com Júlio César Pilotti e mãe de Gabriel e Maria Clara, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul. Em 2006, iniciou suas funções no Ministério Público na comarca de Garibaldi. Desde janeiro de 2008, exerce suas funções na Promotoria de Justiça Criminal de Caxias do Sul. Convidamos o Procurador-Geral de Justiça a se posicionar e convidamos para receber a homenagem a senhora Ana Paula Benini. E para entregar o diploma, convidamos a promotora de Justiça de Caxias do Sul, doutora Letícia Viterbo Ilges. Ana Carina Melo dos Santos, natural de Itaqui, filha de Epaminondas e Leonira, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atuou como advogada até 2000, ano em que foi nomeada para o cargo de assessora jurídica do Ministério Público, iniciando o exercício da carreira na Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul. Em 2002, foi lotada na Promotoria de Justiça de Santa Maria, desempenhando suas funções, inicialmente, na Promotoria de Justiça Criminal. Desde 2006, exerce suas atividades na Promotoria de Justiça Civil da Unidade. Convidamos para receber a homenagem a senhora Ana Carina Melo dos Santos. E para entregar o diploma, convidamos o promotor de justiça, Dr. Maurício Trevisan. Esther dos Santos, natural de Colorado, filha de Walter Borges dos Santos in memoriam e Eloá dos Santos in memoriam, mãe de Alana, bacharel em administração pela Universidade de Passo Fundo e MBA em liderança e desenvolvimento organizacional pela IMED. Iniciou suas atividades no cargo de agente administrativa em 2003, na Promotoria de Justiça de Vacaria. Em 2005, foi removida para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo, passando a exercer a função de secretária-geral da promotoria local, onde permanece até o momento.
Convidamos a receber a homenagem a senhora Esther dos Santos. E para entregar o diploma, convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Chinetsky. Vaine Jorge da Silva Júnior, natural de Bagé, filho de Vaine e Marlene in memoriam, casado com Tatiara Tubino e pai de Bernardo, bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, major da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2000, concluiu o curso de formação de oficiais da Brigada Militar. Foi chefe da seção de inteligência do 26º BPM, município de Cachoeirinha, até setembro de 2007, sendo então transferido para o 9º BPM, área central de Porto Alegre, onde exerceu as funções de chefe da inteligência e subcomandante da companhia. Em 2010, foi transferido para o Comando de Policiamento Metropolitano, onde exerceu a função de adjunto regional de inteligência. Em 2011, foi cedido ao Ministério Público do Estado, passando a atuar na Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre. Em 2019, passou a atuar no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Desde julho do corrente ano, desempenha suas funções na Procuradoria da Função Penária Original. Convidamos para receber a homenagem o senhor Vaine Jorge da Silva Júnior. E para entregar o diploma, convidamos o doutor Fabiano Dallazen. Verônica Virgínia Guimarães Oliveira, natural do Rio Grande, filha de Joaquim Mota Oliveira e Paula Virgínia Guimarães Oliveira, casada com Alessandrine Lima e mãe de Aurora. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Concluiu o curso de preparação à magistratura da Júris em dezembro de 2000. Atuou como professora substituta junto ao Departamento de Ciências Jurídicas da Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2003 a 2004, ano em que foi nomeada para o cargo de assessora jurídica do Ministério Público. Iniciou a carreira na Promotoria de Justiça de Arroio Grande e, em 2008, logrou remoção para a Promotoria de Justiça de Pedro Osório. Em 2016, alcançou remoção para a Promotoria de Justiça Civil de Pelotas, onde atualmente desempenha suas funções. Convidamos para receber a homenagem a senhora Verônica Virgínia Guimarães Oliveira. E para entregar o diploma, convidamos o doutor Márcio Bressani. Annelise Monteiro Steigleder, natural de Porto Alegre, filha de Vitor Hugo e Cleide Monteiro Steigleder,
casada com o procurador de Justiça Gilmar Bortolotto e mãe de Giovana e Pietro. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela URGS. Ingressou no Ministério Público em 96, tendo atuado nas promotorias de Justiça de 3 de Maio, Caxias do Sul, São Jerônimo, Sapucaia do Sul e Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, onde atualmente exerce suas funções. É vice-presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Convidamos para receber a homenagem a excelentíssima senhora doutora Annelise Monteiro Steigleder. E para entregar o diploma, convidamos o seu esposo, procurador de Justiça, doutor Gilmar Bortolotto. Carla Carpinejar, filha de Carlos Nejar e Maria Carpe, mãe de Giovana e João Pedro. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, em dezembro de 88, tendo sido o primeiro lugar da turma e agraciada com a Laura Acadêmica. Ingressou na carreira do Ministério Público em dezembro de 90, aos 23 anos de idade, tendo logrado aprovação em primeiro lugar no certame. Atuou no interior do Estado, nas promotorias de Justiça de Taquara, Cachoeirinha, Camaquã, São Borja, Alvorada e Canoas. Promovida para a comarca de Porto Alegre em 98, exerceu suas atribuições na Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal e na Promotoria de Justiça da Fazenda Pública. Atuou como promotora assessora na gestão do Dr. Eduardo de Lima Veiga, de 2011 a 2013. Foi reconduzida à assessoria do Procurador-Geral de Justiça em 2015, na gestão do Dr. Marcelo Lemos Dornelles, permanecendo na função, desde então, lotada na Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Convidamos para receber a homenagem a excelentíssima senhora doutora Carla Carpinejar. E para entregar o diploma, convidamos a doutora Dinda, a doutora Cléa Carpinejar. Fábio Roque Sbardelotto, natural de Nova Brécia, filho de Ulides e Isolda Sbardelotto, casado com Elizabeth e pai de Gabriela e Fernanda. Graduado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Especialista em Direito Civil pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Direito pela Unicinos e doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Ingressou no Ministério Público em 90, passando pelas comarcas de Casca, Carazinho e Porto Alegre. Desde 2014, é procurador de Justiça, exercendo suas funções junto à Terceira Câmara Criminal. Atualmente, é presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal da FMP,
professor de Direito Penal e Direito Processual Penal e conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público. Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor doutor Fábio Roques Bardelotto. E para entregar o diploma, convidamos o doutor João Ricardo Santos Tavares. Jorge Cirena Pereira, natural de Caxias do Sul, filho de João e Lourdes Cirena Pereira, casado com Fernanda e pai de Mateus e Mariana, publicitário formado pela Unicinos. Criou, em 79, junto com o seu sócio Sicão Kies, em Porto Alegre, a DC7 Promoções, que em 2019 se transformou em DC7 Group, formado por diferentes verticais de negócios, reunindo empresas e iniciativas ligadas à cultura, turismo, educação, audiovisual e esporte. Há 30 anos, é empresário, sócio e administrador da carreira do artista Roberto Carlos. Empresariou também os artistas Tom Cavalcante, Fafá de Belém e Júlio Iglesias para o continente sul. Realizou shows com Michael Jackson, Shakira, Paul McCartney, Bob Dylan, Eric Clapton, U2, Coldplay, entre outros. Também foi responsável pela direção geral e contratação de todos os artistas para o Rock in Rio Maracanã. Junto com a DC7, criou e fundou o Planeta Atlântida, mais recentemente o Cais Embarcadero e a Sociedade no Fronteiras do Pensamento. Entre os títulos recebidos, cidadão de Porto Alegre, cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro, troféu Guri e troféu Expo Direto. Com a DC7 Group, tem investimentos e atuação em 10 países, com escritórios em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Madrid, Buenos Aires e Miami. Convidamos para receber a homenagem o senhor Jorge Cirena Pereira. E para entregar o diploma, convidamos o doutor Eduardo de Lima Veiga. Luiz Augusto Gonçalves Costa, natural de Dom Pedrito, filho de Luiz Carlos e Tânia Gonçalves Costa, casado com Sheila e pai de Davi e Theo. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, ingressou no Ministério Público em 2002 como assessor jurídico e, em 2004, como promotor de justiça, exercendo suas funções há 17 anos na comarca de Vacaria e em substituições esporádicas nas comarcas de Bom Jesus, Lagoa Vermelha e Caxias do Sul. Em Vacaria, é titular da Defesa Comunitária e promotor substituto há 8 anos na área da infância. Ao longo deste tempo, idealizou dezenas de projetos nas áreas do meio ambiente, defesa do patrimônio público, idoso e, especialmente, na infância e juventude. Nestes projetos, diariamente,
a mais de 1.000 crianças e adolescentes envolvidos. Ainda liderou iniciativas com a comunidade para construir edifícios modelos, como um moderno asilo sustentável após um incêndio e um lar condomínio inovador para as crianças acolhidas. Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Augusto Gonçalves Costa. E para entregar o diploma, convidamos a doutora Caroline Vaz. No grau Gran Cruz, os agraciados são Denise Oliveira César, natural de Porto Alegre, filha de Roberto e Marina, casada com o desembargador José Antônio Daltoé César e mãe de Paula e Roberta. Graduada em Direito junto à PUC, obteve os títulos de mestre e doutora em Direito junto à URGS. Exerceu a advocacia e integrou os quadros da assistência judiciária da Procuradoria-Geral do Estado. Ingressou na magistratura em 85 no cargo de pretora e em 88 no cargo de juíza de direito. Promovida a desembargadora em 2008. Atuou como juíza eleitoral em diversas comarcas e, na capital, foi responsável pelas investigações judiciais eleitorais. Integrou o órgão especial e diversas comissões do TJ, tendo sido eleita Corregedora-Geral da Justiça para o biênio 2018-2019. Exerceu a presidência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul no biênio 2006-2007. Convidamos para receber a homenagem a excelentíssima senhora Denise Oliveira César. E para entregar o diploma, convidamos a excelentíssima senhora doutora Ângela Salton Rotuno. Ivan Saraiva Melgaré, natural de Porto Alegre, filho de Valdemarino e Diva Saraiva Melgaré em memória. Pai de Júlia Kubiak Melgaré. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC. Ingressou no Ministério Público em 89, tendo atuado nas comarcas de Horizontina e São Sebastião do Caí. Na entrância intermediária, foi titular da Promotoria de Defesa Comunitária e Infância e Juventude de Gravataí. Em Porto Alegre, foi lotado na Coordenadoria das Promotorias de Defesa Comunitária e titular das 6ª, 2ª, 1ª e 5ª Promotorias de Justiça Criminais. Foi professor de Direito Penal na FMP. Durante o período de 99 a 2002, atuou como promotor corregedor. Coordenou o Centro de Apoio Operacional Criminal no ano de 2007. Em 2012, promovido ao cargo de Procurador de Justiça Substituto, atuou perante a Primeira Câmara Criminal do TJ, exercendo o cargo de Coordenador Substituto das Procuradorias de Justiça Criminais. Eleito Corregedor-Geral do Ministério Público por 2 mandatos, no período de 2016 a 2020. Atualmente, é titular do 28º cargo da Procuradoria de Justiça Criminal, com atuação junto à 7ª Câmara Criminal do TJ. Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor Dr. Ivan Saraiva Melgaré.
E para entregar o diploma, convidamos o Dr. Marcelo Lício Pedrotti. Rubem Junho Abruzzi, natural de Veranópolis, filho de Agenor e Mary Junho Abruzzi, casado com Cláudia e pai dos gêmeos Júlio e Antônio. Formou-se pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da URGS em 84. Ingressou no Ministério Público no ano de 86, com 23 anos de idade, após aprovação no 31º concurso da instituição. No mesmo ano, assumiu a Promotoria de Justiça de Planalto e, sucessivamente, Casca, Frederico Westphalen, Torres e Lajeado. Promovido para Porto Alegre, em 93, atuou como promotor assessor na Procuradoria de Prefeitos por 6 anos. Após, desempenhou suas funções na Curadoria de Família. Então, foi nomeado promotor corregedor. Promovido em 2009, por merecimento, a Procurador de Justiça, com atribuições perante a 8ª Câmara Cível do TJ. Ainda em 2009, designado subcorregedor-geral. Em 2012, foi eleito corregedor-geral e, em 2014, reeleito. Exerceu, em 2016, a presidência do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Posteriormente, oficiou perante a 1ª e 3ª Câmaras Criminais do TJ, cumulando com a função de ouvidor substituto do Ministério Público. Atualmente, exerce a função de procurador de fundações. Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor Dr. Rubem Junho Abruzzi. Convidamos para entregar o diploma o Dr. Júlio César de Mello. Ranolfo Vieira Júnior, natural de Esteio, filho do desembargador aposentado Ranolfo Vieira e de Célia Vieira, casado com Sônia e pai de Guilherme, Gustavo e Gabriela. Formado em Direito pela Unicinos, com especialização em Gestão de Segurança na Sociedade Democrática pela UBRA. Delegado de polícia desde 98, na sua trajetória na segurança pública, dirigiu o Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, por 6 anos. Entre 2011 e 2014, foi chefe de Polícia do Estado e presidiu o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil do Brasil. Foi secretário de Segurança Pública e Cidadania de Canoas entre 2017 e 2018. Na sua gestão, foi marcada pelo reforço da segurança nas ruas e pelo fato de não ter sido registrado nenhum latrocínio em todo o período. Em 2019, assumiu como vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, na gestão do governador Eduardo Leite. Além de participar das decisões em todas as áreas de governo, contabiliza importantes resultados na segurança. Foi professor da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, e da Academia da Polícia Civil, a Cadepol.
Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, delegado Ranolfo Vieira Júnior. E para entregar o diploma, convidamos o seu pai, o desembargador Ranolfo Vieira. Também é agraciado com a medalha Gran Cruz o comandante militar do Sul, general de Exército Valério Stumpf Trindade, que não pôde se fazer presente devido à agenda com o alto comando do Exército em Brasília. A honraria será entregue em momento oportuno. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Muito boa noite já, nessa altura, né? Não sei se boa tarde. Boa tarde. A todos, a todas. Sejam muito bem-vindos aqui ao Ministério Público. Para nós é uma enorme satisfação receber cada um de vocês aqui, nessa tarde de segunda-feira, ver este auditório quase que repleto dentro das condições que nós estamos ainda vivenciando, né? Com todos os cuidados possíveis, o incômodo das máscaras que passaram a nos acompanhar, né, há quase 2 anos. Mas estamos aqui, todos reunidos, num evento festivo, comemorativo, muito importante para nós. E eu vou, inicialmente, saudar o nosso vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, e, em seu nome, saudar todas as autoridades já citadas, no cerimonial, no protocolo, até porque esse auditório está repleto de autoridades, e razão pela qual, até pela economia do tempo, eu faço a saudação ao nosso vice-governador, e, em nome dele, saúdo todos aqui presentes. Eu vou ler a dedicatória que fiz no convite. O Ministério Público, ao condecorar os homenageados com a honraria máxima da instituição, nesse ano 2021, resgata a virtude como um fator ético e transformador, reconhecendo nas ações de cada um a dedicação para além do mero dever e o exemplo inspirador e a força moral que os credenciam a receber a homenagem. Pronunciava Aristóteles que a honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los. O mérito é o que vislumbramos nos agraciados, cada qual ao seu modo, e na sua função, colaborando na consecução dos valores republicanos. Essa frase que fiz, ela inspira o convite de cada um e cada uma de vocês. Eu vou dizer uma palavra rápida sobre cada um dos homenageados e as razões, né? A Ana Paula Benini, a Ana Karina Melo dos Santos, a Esther dos Santos e a Verônica Virgínia Guimarães Oliveira, elas são servidoras do Ministério Público, respectivamente, né, de Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria e Pelotas e Santa Maria e Caxias do Sul.
elas não me conhecem pessoalmente, elas nunca trabalharam comigo. E, neste ano, nós fizemos uma questão diferenciada. Eu achei que seria importante que os homenageados servidores viessem, em sua grande maioria, do interior do Estado, que não tivesse nenhuma relação com o Procurador-Geral, com quem trabalha com a Procuradoria-Geral, doutor Ivan, que era um histórico sempre, né? Normalmente, infelizmente, acaba sendo homenageado quem está mais próximo do poder. E eu achei que nós tínhamos que inverter essa lógica, e eu pedi que, na própria comarca, os colegas de lá escolhessem. Então, vocês foram escolhidos nos locais onde vocês trabalham, pelo reconhecimento de vocês se dá pelo Procurador-Geral, mas por também todos aqueles que trabalham, que convivem com vocês. Vocês tiveram, assim, eu fiz um contato com os diretores e disse isso que estou dizendo aqui. E eles fizeram uma pré-seleção lá e os nomes de vocês foram empenhados por todos, né, como as pessoas que representam o trabalho do Ministério Público, dos nossos servidores, tão importantes, tão aguerridos, tão relevantes, que prestam à nossa instituição e à sociedade, e vocês vêm com esse reconhecimento da localidade e também da chefia. Então, os nossos parabéns pelo trabalho que vocês realizam no dia a dia. E o sinal de que, apesar da distância do trabalho onde vocês realizam em relação à sede aqui, a gente está observando, nós estamos olhando e estamos buscando valorizar. Evidentemente que tem outras tantas, né, dentre os nossos valorosos servidores, mas vocês representam, neste momento, todos eles, tá? Do interior, da capital, que prestam um serviço tão importante para nós. Tá? Muito obrigado, e essa é a nossa forma de reconhecimento ao trabalho de vocês. O Major Vane, um pouco diferente, ele trabalha aqui, Major da Brigada Militar, está cedido ao Ministério Público há muitos anos, mais de 10. E eu já ouvia falar do Vane, né, lá na especializada criminal, há muito tempo. E aí sim, quando ele veio trabalhar no GAECO aqui, e eu era subíndice, eu passei a admirá-lo. Ele é um major que trabalha no dia a dia, ao lado e na frente com os soldados. Ele nunca fez a diferença do cargo, da função, do oficialato. E mais, teve uma situação muito diferenciada. O Vane recentemente fez uma cirurgia muito grave, muito grande, no coração, desembargador. E ele voltou a trabalhar com tanta rapidez, que ele se recuperou tão rápido, porque a dedicação que ele tem ao trabalho faz com que ele tenha essa motivação, inclusive, para superar essas dificuldades. Né? Então, o Vane é digno de todos os merecimentos, reconhecimentos, né? Um servidor adido da Polícia Militar ao Ministério Público há muitos anos. Vai a nossa homenagem, Vane, ao teu trabalho, à tua dedicação. A Annelise Steigleder, querida colega de turma, amiga, a Annelise é uma referência no direito ambiental urbanístico de todo o Brasil. Mas todos têm uma razão de estar aqui, que é um currículo invejável que foi lido, né? Mas eu vou tentar pensar algumas coisas além disso, né? A Annelise é aquela pessoa que dá tranquilidade. A Annelise é aquela pessoa equilibrada. Ela está numa função muito difícil, que é o direito ambiental no Rio Grande do Sul, que está sempre tensionado entre o desenvolvimento e a proteção ambiental e pressões para lá, pressões para cá, e ela se ouve em relação a tudo isso com muito cuidado, com muito equilíbrio, com muita competência, com muita transparência. E isso faz toda a diferença numa função tão complicada como essa. Tá? Vai a nossa homenagem, Annelise, a ti, ao teu trabalho, né? E especialmente a área que tu representa tão bem, que é o direito ambiental. Tá? Os nossos parabéns. Carla Carpinejar. Querida Carla, né? Está vendo aqui como se destacar entre os Carpinejar, né? Com o pai, o irmão que está aqui, o Fabrício, bem-vindo, Fabrício, os irmãos juízes, promotores, a tia, né? E a Carla, ela é um destaque, sim, ela trabalha comigo há muitos anos.
a Carla é muito leal. Nós tivemos já muitas situações assim em que, e eu prezo demais isso, sabe disso, né, Carla? A Carla é muito, além de toda a competência que ela tem, ela é muito leal. E a Carla é aquela, eu tenho sempre cuidado quando eu digo essas coisas, né? Porque quando a gente homenageia um, tem que ter cuidado para não deixar outros numa situação diferenciada, a menos. Mas a Carla é aquela coisinha, quando a gente tem uma coisa muito importante, muito grave, muito relevante, chama a Carla, na área jurídica. Aí, né, Ângelo? Aí a gente fecha os olhos, né? Dá uma revisada só para entender o que está acontecendo, né? Então, Carlinha, parabéns, tá? Muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua parceria, tua amizade. Fábio Roques Bardelotto. Ô, Fábio, né? Tá vendo o currículo dele? Pô, tem que parar, tinha que ler só a metade, né? O Fábio é um grande amigo, um grande procurador, um grande membro do Ministério Público, um grande professor. E o Fábio tem sido, assim, eu digo sem receio nenhum, porque já disse em outras oportunidades, é o procurador dos mais atuantes que nós temos. Porque ele está no Conselho Superior, no órgão especial, na Escola Superior do Ministério Público, é o presidente, é professor, é o coordenador criminal. Ufa-se, o Fábio tem ocupado, assim, com tanto trabalho, com tanta dignidade, com tanta competência, a nossa função de segundo grau, que eu te tenho como um verdadeiro modelo, Fábio, de procurador de justiça, atuando aí na área criminal, tá? Meus parabéns, amigo. Jorge Sirena Pereira, o Dodge Sirena, né? Tá? Boa parte do nosso auditório aqui veio em homenagem e reconhecimento ao nosso amigo Dodge Sirena. A homenagem do Dodge tem vários significados, né? O Dodge é uma pessoa agregadora, amiga, humilde, o cara que, onde ele está sempre cercado de pessoas, de amigos, né? Uma pessoa que, apesar de todas as conquistas que ele teve no plano profissional e financeiro, ele mantém uma humildade, assim, uma coisa muito forte, assim, muito importante. Eu reconheço muito isso nas pessoas, esse tipo de valor das pessoas, né? Que elas alcançam um patamar, seja onde for, profissional, econômico, mas que continuam assim, prezando assim, as suas origens, as suas raízes, né? E o Dodge, a questão ele é um empresário, a gente vai ver, né? A maioria deles aqui são procuradores, são desembargadores, são da área da atividade. Mas há tempo que eu penso e discuti até com meus colegas os procuradores gerais, que as relações do Ministério Público cada vez são maiores que o setor privado. Nós não somos uma caixinha que vive só do setor público. A relação com o setor privado, e aí nós temos que homenagear pessoas que empreendem, pessoas que empregam, pessoas que ajudam o desenvolvimento econômico e social do Estado, do país, porque elas fazem a diferença para toda a sociedade. Então, quando a gente diz que a relação com o Ministério Público, com a sociedade, é isso, né? E, por outro lado, assim, essa convivência que nós temos, e cito aqui o Roberto Bandeira Pereira, o Mauro Renner, o Veiga, eu, o Dalazen, faz com que a gente também seja conhecido, reconhecido, e eles possam, efetivamente, o setor empresarial e privado nos conhecer. Porque nós não somos aquele tranca-rua, aqueles caras que são contra tudo. Não, nós não somos. Eventualmente, especialmente na área ambiental, na área urbanística, nós temos que botar alguns limitadores, e são limitadores absolutamente legais e necessários. Mas nós temos, sim, a visão da necessidade do desenvolvimento econômico e social para que a sociedade como um todo cresça. Então, a homenagem ao Dodge, além da pessoa maravilhosa que ele é, do empreendedor, também tem esse sentido, de que as relações institucionais do Ministério Público têm que ser e são muito mais amplas do que simplesmente a atuação na área jurídica. Meus parabéns, Dodge, pelo teu trabalho. Muito obrigado por ter aceito a nossa comenda aqui. Luiz Augusto Gonçalves Costa, o Guto, né, de Vacaria, Promoguto de Vacaria. O Luiz Augusto, eu já falei isso para ele, falei lá em Vacaria. Nós tivemos recentemente lá, eu, Júlio e outros colegas,
E eu digo sem medo, tá? Eu digo sem medo. Eu nunca vi o reconhecimento de uma comunidade a um promotor de justiça no interior do Estado como eu vi com o Guto. E eu vi, ninguém me contou. O trabalho do Guto em Vacaria há 17 anos, ele é transformador. É tudo aquilo que eu sonho de que é o Ministério Público, realizador, resolutivo, transformador, que efetivamente mude a realidade da sociedade. Os projetos que nós vimos na área do idoso, na infância e juventude, são dignos de aplausos, né? Então, através do tênis, que é um esporte favorito ali, que o Guto inclusive pratica com muita competência, ele conseguiu transformar Vacaria num polo, num elo significativo nessa área extrajudicial. Então, nós ficamos muito impressionados lá. Em todos os lugares que nós íamos, espontaneamente, as pessoas vinham, sabiam que eu estava lá e vinham correndo dizer: não vai tirar ele daqui, né? Então, as pessoas têm essa... E dizer coisas importantes do trabalho dele. Guto, meus parabéns, amigo. Tá? Denise de Oliveira César, né? Desembargadora, juíza. Conheci a Denise como juíza do Tribunal do Júri de Porto Alegre, mas tive assim uma proximidade muito grande quando ela presidiu a Júris. Eu era vice-presidente da associação, né? Mauro, o procurador-geral, e nós tínhamos toda aquela luta da implantação do subsídio. E nós caminhamos aquela Assembleia na Denise juntos, gabinete por gabinete, um por um, durante meses. Então, a gente conviveu muito, e ali eu vi assim, que a gente estava diante de uma pessoa diferenciada, né? Pela garra, pela luta, pela inteligência. E de lá para cá, a Denise, né, como desembargadora, foi corregedora geral de justiça. No período em que eu era procurador-geral ou subprocurador-geral, nós tivemos várias iniciativas em parceria, em conjunto, né? Pessoa fácil de lidar, a gente trabalha e lida por WhatsApp, né, com a maior simplicidade. Então, é uma honra, Denise, te homenagear aqui, a desembargadora Denise, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ivan Saraiva Melgaré, querido Ivan, né? Ivan também, um vasto currículo do Ministério Público, mas eu me aproximei mais do Ivan quando fui na associação, né? Vice-presidente, presidente da associação. O Ivan era muito amigo do Miguel Bandeira, ficou colaborando na minha diretoria, e depois, como ele foi centro de apoio criminal, na época da gestão do Mauro Renner, nós íamos a Brasília juntos. Nós pegamos toda a reforma do Código de Processo Penal, a reforma do Tribunal do Júri, e nós íamos juntos quase toda semana a Brasília, dividíamos hotel, enfim, parceria, integração, e de lá para cá, né, o Ivan depois se promoveu, foi corregedor-geral, né, com muita competência, com muita galardia, por 2 mandatos aqui, enquanto eu tive subprocurador e uma parte como procurador-geral. Então, foi sempre uma honra trabalhar contigo, Ivan, te ter como um parceiro, um aliado aí da instituição. Tá? Meus parabéns, amigo. Da mesma forma, o Rubem Júnior Abruzzi, né? Querido colega, também foi promotor corregedor. Conheci ele como promotor corregedor, inclusive me correcionou em Cruz Alta, né? Ele nunca esquece disso. Quando eu era promotor em Cruz Alta, o doutor Abruzzi era corregedor. Ele e o Pedrotti. É verdade. Foram lá, né? E de lá para cá, a carreira do doutor Abruzzi, né? Ele foi muitos anos promotor corregedor, depois foi subcorregedor-geral do doutor Lotti, que está lá, está na plateia também, corregedor-geral, e depois foi 2 mandatos corregedor-geral, e teve, assim, a distinção, sim, de ter sido o presidente do Conselho Nacional de todos os corregedores gerais do Brasil, o que para nós é uma grande honra, doutora Abruzzi. E agora, nesse meu mandato, aceitou também trabalhar conosco, é o nosso procurador de fundações, que é uma das funções bem importantes que nós temos aqui no nosso Ministério Público. Muito obrigado pela sua carreira, por tudo que fez pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Por fim, estimado delegado Ranolfo Vieira Júnior, filho do promotor e procurador de justiça Ranolfo Vieira, desembargador,
que teve a honra de estar vindo aqui nos prestigiar. Conheci o Ranolfo como delegado em Canoas, e eu, promotor de justiça em Canoas, coordenador das promotorias criminais. E nós começamos lá atrás, quando começou a discussão do controle externo da atividade policial. E nós nos aproximamos muito ali, trabalhávamos juntos em Canoas. Depois, na sequência, em Porto Alegre, ele como diretor do DEIC, eu presidente da Associação do Ministério Público, tivemos muitos encontros, participamos de muitos debates em televisão e rádio. Naquela época era muito tensionado isso. Depois, como chefe de polícia, eu sou procurador-geral do Veiga em Sonal. Nós trabalhamos muito junto, né? Muitas operações, muito trabalho em parceria. E agora, né, com muita satisfação, eu, enquanto procurador-geral, encontro o Ranolfo como vice-governador, né, e também como secretário de Segurança Pública, em que os números da segurança no nosso Estado são alentadores, né? Tem sido nós participamos junto com ele no programa RS Seguro, que é um programa muito bom, muito específico, muito técnico em relação à segurança pública, e os números têm se apresentado muito satisfatórios, tanto que há muito tempo que no Rio Grande do Sul não se cobra, não é uma bandeira pesada a questão da segurança pública. Então, vai também, por isso, vice-governador, o seu trabalho na segurança merece todo esse destaque, assim como o seu trabalho na condução política do Estado aqui, especialmente nas eventuais ausências do nosso governador Eduardo Leite. Nossos cumprimentos, nossos parabéns. Já encerrando, sempre que eu me deparei tem um autor gaúcho já falecido, né, cantor, nativista, Leopoldo Racier. Ele escreveu uma música que se chama Sabe Moço. Não vou cantar, não se preocupe. Nem declamar. Mas tem uma parte assim que me parece significativa e eu pretendo encerrar com essas considerações. Diz ele: sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço, que foi bandeira para mim. Que andei em 1000 peleias, em lutas brutas e feias, desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções, vi esbanjar em brasões, para caudilhos coronéis. Vi cintilar em anéis, assinatura em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora para a história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos, que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo um clarim. E o que restou? Ah, sim, no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou para mim. Essa letra sempre me deixou intrigado, porque ela é uma crítica de que as pessoas que recebem medalha seriam sempre os caudilhos coronéis. Eu quero dizer para vocês que hoje receberam aqui, que todas as homenagens que faço, todinhas, e quem me conhece sabe disso, eu não consigo nem elogiar uma pessoa que eu não acredite. Não consigo. Vocês me conhecem. Todas as medalhas que fiz é porque cada um de vocês teve na trajetória, na história, a sua luta. No trabalho, na vida, como delegado, como promotor, como juíza, como empresário, como servidor, como policial. Cada um. Eu quero que vocês recebam e sintam que essas medalhas fiquem marcadas como cicatrizes das batalhas da vida e do trabalho de vocês, tá? Muito obrigado por terem aceito esta homenagem aqui. Obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra, em nome dos homenageados, o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Primeiramente, boa tarde a todos.
quero iniciar minha manifestação saudando o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, saudar o representante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado Hernani Polo, saudar o representante do Tribunal de Justiça, o presidente do Conselho de Relações Institucionais do TJ, o desembargador Cairo Roberto Rodrigues Madruga, a representante da Defensoria Pública Geral do Estado, a doutora Rafaela, saudar ainda o deputado Frederico Antunes, que é o nosso líder de governo na Assembleia Legislativa, saudar os ex-procuradores gerais de Justiça, doutor Fabiano Dalazen, doutor Roberto Bandeira Pereira, doutor Eduardo Lima Veiga, doutora Simone Mariano da Rocha, e saudando a vocês, estender a saudação a todos os homens e mulheres que fazem a história do Ministério Público. Peço vênia ainda para saudar os meus familiares presentes nesta homenagem, primeiramente a minha esposa, Sônia Vieira, companheira de todas as jornadas, inclusive no momento das homenagens, né? E saudar o meu pai, desembargador aposentado, Ranolfo Vieira, que tem a sua origem aí no Tribunal de Justiça, exatamente no 5º Constitucional do Ministério Público do Estado. E, em saudando os dois familiares, estender a saudação a todos os familiares que representam aqui, né, a família daqueles que comigo estão sendo homenageados no final da tarde dessa segunda-feira. Senhoras e senhores, estou hoje aqui, mais uma vez, numa dupla função, por assim dizer. Primeiramente, representando a chefia do Poder Executivo Estadual, representando o nosso governador Eduardo Leite, e na missão principal e especial da missão de ser um dos homenageados da Ordem do Ministério Público. Então, inicialmente, eu quero aqui trazer, né, o abraço fraterno, o carinho, o respeito do governador Eduardo Leite a esta instituição do Ministério Público, também, em nome do governador, parabenizar todos aqueles que estão sendo reconhecidos e homenageados nesta tarde. Infelizmente, o governador está numa agenda, esse momento deve estar fazendo uma viagem para Curitiba, onde tem uma agenda no início da manhã da próxima terça-feira, amanhã pela manhã. Falo aqui, como disse inicialmente, né, como chefe do Poder Executivo, e agora quero falar na condição de homenageado. Inicialmente, dizer que é com muita responsabilidade falar em nome de todas essas pessoas e instituições que foram aqui homenageadas. O doutor Marcelo Lemos Dornelles foi muito feliz na sua manifestação, individualizando, né, a participação de cada um, dizendo do fundo do coração o porquê da escolha de cada um, de cada uma, iniciando pelos servidores, servidoras do Ministério Público, passando por aqueles que têm a função de representação institucional dessa instituição, promotores, promotoras, procuradores, procuradoras, passando pela iniciativa privada, muito feliz também, Marcelo, nessa relação do Ministério Público com todas as instituições, com todos os segmentos, é a evolução do Ministério Público, né? E ela é vista exatamente na manifestação, no reconhecimento dessa relação que tem que ter com todos os setores da sociedade civil organizada. Aos membros do Poder Judiciário aqui representados, né, pela desembargadora Denise, e, por fim, a relação que tem com o Poder Executivo Estadual, e falou um pouco daquela relação que nós tivemos ao longo da nossa trajetória profissional, eu, primeiramente, como delegado de polícia, e hoje na função de vice-governador do Estado, né? Tem uma história na instituição, como é do conhecimento de todos, meu primeiro mandato como político, né, primeiro mandato é exatamente o de vice-governador, e me sinto, então, lisonjeado por esta distinção. Eu quero aproveitar esse momento, até porque o Marcelo, na sua manifestação, já disse da importância, do significado, né, desta homenagem que teve o início lá no ano de 2003 e que a cada ano o Ministério Público vem fazendo esse reconhecimento.
Isso já foi muito bem demonstrado por ele, e eu quero aproveitar essa oportunidade para falar da importância desta instituição, Ministério Público. Eu tenho um pouco no meu sangue, né, um pouco do Ministério Público. Eu nasci em 1966, em 1967, quando eu tinha 1 ano de idade, o hoje desembargador aposentado, meu pai, Ranolfo Vieira, foi aprovado no concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, posso dizer a todos vocês aqui que a minha infância, que a minha adolescência e que a minha juventude, eu vivi a história do Ministério Público. Eu vivi a história do Ministério Público dentro da família, antes da Constituição de 88, e pude viver, pós-Constituição de 88, na atividade pública, na vida pública. E quero aqui dizer que o Ministério Público, antes da Constituição de 88, era uma outra instituição. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, era praticamente e tão somente presidente da Associação do MP, né? Era tão somente o dominus litis, né? O dono da ação penal. Não que isso não seja importante, mas o alargamento das atividades do Ministério Público conferidas pela nossa Carta Magna de 1988 foram fundamentais e são fundamentais até hoje. O alargamento das suas atividades, a independência funcional, administrativa, financeira. Imaginem os senhores e a senhora, imaginem vocês, membros do Ministério Público, o que seria dessa instituição se não tivesse essas prerrogativas, essas garantias para a atividade de cada um de vocês no dia a dia, que foram conferidas, como disse, pela Constituição de 88. Imaginem vocês se não tivesse autonomia administrativa e financeira, será que o Ministério Público seria essa função primordial à sociedade democrática que nós vivemos? Com certeza não. Com certeza não, e eu me recordo de vários episódios que passei na condição de filho de um membro do Ministério Público, né, e não vou aqui relatar, né, mas participei e testemunhei tudo aquilo que foi antes de 88 e o que é depois da Constituição de 88, e a importância desta instituição. Então, se eu tenho uma mensagem para passar nessa final de tarde de segunda-feira, início da semana, quase chegando já no mês de dezembro, né? É isso aí, o reconhecimento à instituição. Para finalizar, então, em meu nome, em nome da Denise Oliveira César, do Ivan Saraiva Melgaré, do Rubens Abruzzi, do general que não está presente, mas com certeza falo no seu nome, Valério Stumpf Trindade, da Nelise Monteiro Steigleder, da Carla Carpinejar, do Fábio Roques Bardelotto, do Jorge Sirena Pereira, do Luiz Augusto Gonçalves Costa, da Ana Paula Benini, da Ana Karina Melo dos Santos, da Esther dos Santos, do Vaine Jorge da Silva Júnior e, por fim, da Verônica Virgínia Guimarães Oliveira, é o nosso muito obrigado por este reconhecimento, por essa distinção. Vida longa ao nosso Ministério Público, um bom final de segunda-feira e uma boa semana a todos nós. Obrigado. Convidamos os senhores para cantar o hino rio-grandense.
convidamos os agraciados da Ordem do Mérito 2021, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, a se posicionarem para a foto oficial. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores, inclusive o que nos acompanham de modo virtual. Desejamos um bom final de tarde a todos